Olá, gente, graça e paz. É um prazer estar aqui nesse papo que a gente vai ter com a Fabiola Paiva. Ela é do Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco, cantora, ministra em música e serva de Deus, acima de tudo. E a Fabiola tem algumas experiências que eu gostaria que ela contasse para nós hoje e que eu tenho certeza que vão nos abençoar imensamente. Amém? Primeiro, Fabiola, gostaria que você fizesse uma apresentação de si mesma. É o que eu vou dizer, né? Depois de tantas palavras, estou até sem jeito agora. Então, primeiro, pastor, é um prazer, né, estar aqui com o senhor, que além de ser um grande amigo, foi meu professor no Rema Brasil há algumas décadas, algumas não, né? Vamos dizer aí, há mais de 10 anos atrás. E que bom a gente estar se encontrando nessa nova estação e saber que o Senhor continua aí avançando no seu chamado, um mestre que nos inspira também em relação à música. E é um prazer muito grande poder ver a obra do Senhor avançando, poder ver aí, mandar um abraço logo para a igreja de Chapecó, Verbo da Vida Chapecó, que está aí avançando, já soube notícias maravilhosas de vocês. Qualquer dia a gente vai se encontrar aí pessoalmente. E é um privilégio muito grande estar aqui batendo um papo com o Senhor e transmitindo mesmo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém, amém. Fabiola, para a gente começar, né? Fala como foi o teu novo nascimento, a tua experiência em conhecer Cristo. Então, eu era cantora secular, né? E eu fui alcançada pelo poder da palavra que habita em meio aos louvores. Eu não fui alcançada porque alguém pregou para mim. Meu testemunho ele é bem diferente, acho, daquilo que eu já ouvi de outras pessoas, né? Eu era de um tempo das bandas de forró romântico que viajavam o Brasil todo e a gente passava muito mais tempo dentro do ônibus do que em casa mesmo. Então a casa da gente era o ônibus leito da banda. E eu me lembro que eu ouvia a música evangélica. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, eu não venho de um lar cristão, as pessoas não falavam sobre Jesus na minha casa, mas eu tinha uma sede muito grande. E eu me lembro que nas viagens, eu não ouvia o estilo de música que eu fazia. Eu ouvia música evangélica porque, a princípio, eu achava rica musicalmente. As vozes, as divisões de vozes, os arranjos, as harmonias, as melodias. Você consegue lembrar quem são essas bandas, a influência? Lembro, eu ouvia Diante do Trono, eu ouvia Aline Barros, eu ouvia Oficina G3, bem legal. Eu ouvia Nívia Soares. Eu me lembro que o CD da Nívia, Reina Sobre Mim, ele é bem marcante para mim, porque tinha um dos louvores dela que eu fiz assim como minha oração. Eu tive uma experiência muito grande assim com Deus, porque eu ouvia por causa da musicalidade e depois aquelas letras, elas foram fazendo assim um efeito muito grande na minha vida. Eu percebi assim que algo muito poderoso vinha sobre mim e eu desejava conhecer mais, eu desejava me lançar mais. Quando eu estava assim, hoje eu compreendo que aquilo já era mesmo o Espírito Santo tratando comigo, era o chamado de Deus me atraindo. Mas na época eu não sabia o que era, eu só sabia que era muito bom estar envolvida por aquela presença. Ali eu chorava muito, né? Ali eu me teletransportava, vamos dizer assim, eu dizia, meu Deus, que coisa boa de sentir. Eu queria isso sempre, só que eu achava que era impossível. E depois eu descobri que era possível, mas que tinha um preço, que tinha renúncia. Então, daí eu comecei a desejar estar numa igreja evangélica, né? Eu não tinha me convertido ainda, eu procurei aprender mais sobre isso. Daí eu chegava nos hotéis e ao invés, eu trocava meu horário do jantar, por exemplo, para procurar a igreja mais próxima do hotel. Qual é a igreja evangélica mais próxima aqui do hotel? Uma sede de ouvir a palavra. Aleluia. Então, como a gente chegava nas cidades já para fazer rádio, para fazer TV, o meu tempo de procurar isso era muito curto. Então eu escolhi, vou trocar o meu horário do jantar para procurar uma igreja para ouvir a palavra. Então eu era muito sedenta. Até realmente assim entender que Deus foi retirando o meu prazer, o prazer daquilo que eu fazia. Deus foi assim totalmente retirando o prazer daquilo que eu fazia. Com a presença dele, né? Com a presença dele. Então assim, as vestes, a agenda, o assédio, né, o glamour, aquilo foi realmente assim virando nada para mim. Eu queria estar no centro da vontade de Deus. E Deus, ele foi trazendo pessoas, porque conexões são importantes. Sim.
E Deus foi trazendo pessoas à minha vida que conheciam a Ele, e eu fui entrando, né, nisso daí. Eu me lembro que tinha a música da Nívia, né, que eu falei, que eu fiz dela minha oração, eu nunca esqueci. E eu sou extremamente, assim, grata, porque eu fiz dela minha oração e ela funcionou, né? E ela dizia assim, abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo, mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos, vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer para mim mesmo, ajuda-me a viver para ti, faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Uau, muito Eu bom. nunca esqueci, Nível é uma porque bênção. essa música ela me evangelizou. Uau. E aí esse CD todo, o nome dele é Reina Sobre Mim. E eu sou muito grata, assim, pelo poder que habita mesmo em meio aos louvores, porque eu fui alcançada dentro de um ônibus de uma banda e a minha vida nunca mais foi a mesma. A Nívia talvez não, ela não sabe Não dessa sabe, história. mas ela foi assim, altamente usada. O quanto uma música, né, pode alcançar um coração. Exatamente. Né? O que a gente está fazendo aqui mesmo, vai alcançar pessoas. Exatamente. E a gente muitas vezes não tem ideia de quem vai alcançar. Talvez essa não seja, por exemplo, essa música da Nívia hoje, ela não é mais a minha realidade, mas ela é a realidade de outras pessoas de repente estão como eu estava naquele tempo, dizendo assim, meu Deus, mas eu não sei como orar, eu não sabia como orar, mas um louvor como esse, eu consegui assim, me ver naquilo dali e dizer, pronto, é isso aí que eu quero, era isso que eu queria dizer a Deus. E você estava ali, né, ali totalmente no mundo mesmo, mundão, banda de forró, aquela coisa toda, mas mesmo assim o Senhor, através da música, te alcançou ali. Eu costumo dizer assim que Deus, ele sempre me preservou, sabe, pastor? Porque o pessoal que trabalhava comigo, e quem estiver me assistindo aí depois, vai poder, quem me conheceu, vai poder colocar nos comentários, eu sempre fui muito diferente. Porque as pessoas diziam pra mim, essa menina, ela canta numa banda, mas eu não tinha hábitos. O que a pessoa espera de alguém mundano. Por exemplo, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Eu nunca gostei de eventos assim, local, de muita gente, festa, não sei o quê. Eu nunca senti a necessidade de estar... Final de semana eu vou ficar em casa. Eu nunca gostei nem de sair. Mas eu amava a arte. Eu gostava de produzir. Eu gostava do montar o palco, cenário, estrutura, não sei o quê. Então, assim, para mim foi um conflito também, né, muito grande, quando eu senti que Deus tinha um chamado para a minha vida. Porque a primeira pergunta que a gente faz é, eu vou viver de quê? Né? Eu vou viver de quê? Eu vou trabalhar com o quê? Mas eu costumo dizer que quando você se apaixona, né? Até isso, vamos dizer assim, entre homem e mulher mesmo, você só pensa na pessoa, você só fala na pessoa, você só vê a pessoa. E quando a gente se apaixona por Jesus é assim também, né? Então assim, tudo ficou muito secundário. E ainda tinha a segurança, né? Porque quando ele te chama, ele te habilita e ele é responsável por você. Muito bom. Mas não foi fácil. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando e guardei aqui para te perguntar. Qual a importância de pessoas na nossa vida, né? Em relação ao evangelho mesmo. Qual a importância de conexões? Você falou, puxa, pessoas me ajudaram. E tem gente, às vezes, que acredita que não precisa de pessoas. Meu Deus, eu preciso de pessoas. Eu sempre vou precisar de pessoas e eu me preparo e busco todo dia ser alguém que a pessoa precise também. Porque eu acho que quando você tem uma gratidão e a motivação certa mesmo diante de Deus, você não quer algo só para você. Eu não quero só ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida, que tem revelações e que se alegra com essa presença e com a vida com Deus, mas eu quero ser alguém que é também um agente de transformação na vida das pessoas. Você acredita que a pessoa que Deus usou, primeiramente assim, para alcançar a minha vida, é o meu melhor amigo até hoje. Ele era um jovenzinho, muito mais novo, né, do que eu, e Deus usou aquele menino numa rádio. Eu cheguei como cantora para dar uma entrevista no programa do Ciro Bala, nosso amigo que está em Curitiba. E aí, quando eu cheguei para dar entrevista, a banda estourada,
E eu vi uma capa de CD ainda, de Aline Barros, em cima da mesa de Ciro, e eu disse assim, eita, Aline Barros, aquela coisa. E aí ele olhou e falou assim, você conhece? Porque naquela época, principalmente, a música evangélica era algo muito fechado, que as pessoas assim, não tocavam em rádio, né, não passava em TV, não tinha internet. Uhum. E aí eu disse assim, conheço, eu escuto muito. Aí ele já viu que eu estava aberta, né, para coisa. Ele disse, cara, Fabíola, pois não sabia, né, que você ouvia e tal. Eu disse, olha, tem um pessoal da igreja que gosta muito de você. E eu fiquei pensando, esse povo gosta de mim como, né? Sou só uma cantora de uma banda, né? Eles são cristãos. Para mim, cristão era assim, você é evangélico? Ai, que coisa linda. Eu achava lindo. E aí ele disse, eu vou chamar um amigo que fala muito em você, que admira o seu timbre de voz. Porque, minha gente, vamos combinar que não é toda mulher que, né, tem uma voz de... Então a pessoa já é diferente nisso. Se ele achar bonito você ter a voz assim. E ele chamou esse menino, aquele jovenzinho, e eu, muito prazer. E assim, gerou um amor, assim, em relação a ele. E eu disse, eu quero ser tua amiga, que eu sou meio assim, sabe? Eu quero ser sua amiga. Eu faço isso até hoje. Ei, deixa eu ser tua amiga. E aquele menino virou meu amigo, juntamente com o Ciro, com aquela turma boa, jovem, que era da igreja e que eu não sabia muita coisa, mas eu era a menina que perguntava tudo. E aquele menino virou meu amigo, e como Deus usou? Eu perguntava, por que isso, por que aquilo, isso é pecado, isso pode, isso não pode, por que Jesus não sei o quê? E eu chegava de viagem já, eu tô chegando de viagem, vamos lá para casa. E a gente assistia as fitas cassetes do Diante do Trono, né? E meu Deus, uma banda evangélica tem esse tanto de pessoas, orquestra, não sei o que, eu digo, isso existe. E eu fui apresentada, né, aquilo dali, que eu disse, e eu fui mergulhando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. 2 anos depois, Deus falou comigo e eu abandonei a banda no meio da estrada. Pronto. Vamos entrar agora no outro aspecto. Aí você abandonou a banda, você precisou... Literalmente você fez o que Jesus mandou, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? E você deu esse passo, né? E aí depois que você abandonou, com certeza você passou por momentos difíceis, desafiadores, né? E para manter-se firme na fé, porque muita gente acaba abandonando a fé por conta de circunstâncias difíceis e acha que a vida é aquilo. Eu vejo assim que muitas pessoas querem resultados rápidos e elas não entendem que resultados rápidos às vezes são perigosos, porque do jeito que eles vêm, eles vão. Mas uma vida de perseverança na palavra, uma vida de perseverança na fé te levará a recompensas em Deus que você jamais teria tomando decisões diferentes. Pastor, eu penso que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, porque o que eu tenho em mim hoje vem dos processos e dessas experiências, né? Elas são construídas ao longo da vida, ao longo de renúncias, ao longo de encontros que você tem com Deus, de você realmente ver o agir de Deus na sua vida e especialmente ver Deus te moldar. Né, retirar de você aquilo que é necessário que saia e colocar dele, né? E quando eu falei que eu abandonei, né, o ônibus no meio da estrada, abandonei a banda, é porque eu tentei negociar durante 2 anos. E foi muito difícil, porque tanto na minha época quanto hoje, não é só sair, né? Eu era frente de algo que estava dando muito certo, que dava muito dinheiro, e especialmente para quem estava por trás, né, os empresários. Então é assim, Fabíola vai sair... algumas coisas vão se desestruturar. A gente está falando aí de uma empresa que tinha mais de 40 pessoas, são mais de 40 famílias. Então, quando eu tentava negociar, a palavra era sempre, não, isso é coisa da sua cabeça, isso é fanatismo, para que isso? Você precisa de férias, eu te dou férias, o que é? Outra proposta. E parecia muito simples você dizer, não, é que eu me apaixonei por Jesus e eu quero viver para Ele. É coisa de doido, né? Então eu passei 2 anos pedindo para sair, eu tinha um contrato assinado, a multa era muito alta, né? Se eu saísse eu tinha que pagar, se eles me colocassem para fora eles tinham que pagar, então assim, eu precisava de uma intervenção divina, para que eles não só entendessem, mas para que eles me liberassem, porque eu não tinha aquela multa. Mas Deus realmente foi trabalhando, chegou um momento em que de tanto tentar negociar, eu entrei em depressão mesmo, né? Síndrome do pânico, eu já viajava chorando muito, eu arrumava a mala chorando muito.
viajava chorando muito, chegava nos camarins, eu conseguia me controlar por causa do amor, o carinho. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? E ali eu já via mesmo Deus fluindo através da minha vida. Então houve todo um processo, né? Mas chegou um momento em que eu tinha que decidir ou a minha vida, porque aí eu dizia, não tinha mais sentido viver, ou a minha vida ou realmente eu ia abandonar. Então chegou um momento que eu tive que tomar essa decisão radical, dizer, não, eu não aguento mais viver assim um dia, então pare o ônibus, eu vou descer. Nossa. E foi desse jeito. E às vezes, quando eu ia visitar a família em Recife, fazer alguma coisa, eu deixava a mala dentro do ônibus e dizia, pronto, a gente está de folga os próximos dias, eu vou ficar aqui. Dessa vez eu disse, abra e eu vou tirar tudo. Não, você vai tirar porque a gente está indo para a próxima cidade. Era um período em que a gente passava 15, 20 dias viajando, aí passava 2 dias em casa e mais 3 meses viajando. Eu não suportava mais aquilo. Então eu desci, tirei todas as minhas coisas e assim, agora o choro era de... Eu sentia algo poderoso assim sobre mim, me envolver e dizer, acabou, a partir de agora tem algo novo para você. E claro que houve todo um preço, né? Porque até ali eu era cantora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu estava tomando a decisão certa. Pela fé, eu sabia que algo ia acontecer, eu só não sabia o que era. E com Deus é assim mesmo. Você bota o pé e Ele bota o chão. Nunca espere vir o chão primeiro. Você bota o pé e Ele bota o chão. Mas a gente precisa realmente estar firmado em Deus, depender dEle e Ele ser a nossa motivação. Por quê? Porque nos momentos difíceis você não vai bater na porta de ninguém. Porque aquele que te chamou, ele é responsável por você. Né? Então, viver pela fé é isso. E eu sou muito grata a Deus, eu fui me cuidar depois disso, a banda realmente compreendeu, né? Esqueceram o contrato, me deram o suporte que eu precisava, até dos anos que eu tinha trabalhado, eu falei, eu não quero nada, eu não quero nem direito. Não, Fabíola, você tem direito. E eu sei que isso já foi Deus mesmo inclinando os corações. E aí, mas a gente vai cuidar de você. Eu fui para psicólogo, fui para psiquiatra, cheguei a tomar remédio controlado para dormir, porque eu tinha um peso muito grande, o peso até assim de recomeçar, de mudar de casa, de baixar padrão de vida e tudo. Eu costumo dizer como o apóstolo Paulo, né? Já faz um tempo que eu sei viver com pouco, com muito. Eu sei viver, né? Porque eu fui forjada nesses processos. E assim que tudo começou. E logo em seguida, eu pensei em vender marmita, porque eu gosto de cozinhar. Só que Deus tinha outros planos para mim. E as propostas foram aparecendo na área da comunicação. Para quem não conhece, gente, assim, quando a gente se fala de Nordeste, bandas nesse segmento do forró romântico e tal, gente, isso dá muito dinheiro. Você imagina, hoje tem um cara muito conhecido que é o Safadão, né? Isso. Então, imagina, Fabíola viveu num nível muito parecido, né? Isso. Com isso. O Safadão, na verdade, tomou porque hoje, como tem internet, enfim, hoje a divulgação é muito maior. Mas na época dela, ela viveu esse nível, né? Para quem não tem ideia do que ela tá falando, né? Só para você ficar entendendo. Então, ela viveu nesse nível, a banda dela era muito conhecida, eu mesmo, crente já, nem do mundo eu nunca fui praticamente. Eu conheci a banda, imagina uma pessoa que estava ali inserida mesmo, né? Era uma banda bastante conhecida, enfim, ela já cantou com muita gente de renome, enfim. E renunciar esse glamour, renunciar dinheiro, renunciar tudo isso realmente só por Jesus, né? Só por Jesus. E sofrer o que sofreu, né? Sofreu pelo Senhor. Ela poderia dizer, não, eu vou tentar conciliar. Alguns cantores tentam conciliar. E eles dizem, não, eu sou crente, mas ficam cantando outras coisas. Ela acabou não conseguindo fazer isso. Para ela, aquilo que ela cantava já não era mais uma verdade. A verdade era o que ela tinha descoberto, que era Jesus, né? Eu sentia assim um chamado muito grande. Eu chegava a sentir, eu vou usar a palavra inveja mesmo, né? Quando a gente passava na estrada, a gente viajava muito e aí, às vezes, aquele ônibus com vidro fumê, tão luxuoso, e eu via as pessoas, né, de dentro do ônibus, mas as pessoas não me viam por causa do vidro fumê. E aí eu olhava naquelas beiras de estrada, tava a familhinha comendo milho sentado na porta, assim, aquela cadeira de balanço, a família reunida. Eu comecei a assim, desejar as coisas mais simples. Cara, eu trocava tudo isso para estar em casa agora, fazendo um almoço com a família, indo para um culto dia de domingo. Minha filha, quando eu via um crente assim, com a Bíblia embaixo do braço, indo para o culto um dia de domingo, e eu estava indo para o próximo show ou para a próxima cidade, eu dizia, Deus, faz isso comigo.
sabe? Então é por isso que hoje eu estou na igreja de manhã, tarde, de noite, eu não posso reclamar, porque eu pedi. Eu quero agora já começar já caminhando para a nossa última etapa, né? Pedir Fabiola para falar um pouco sobre a trajetória dela agora na fé e essa última renúncia que ela fez agora. Ela me contou, né, em off algumas coisas que eu gostaria que ela contasse para você. Essa renúncia, ela teve uma questão, né, até do casamento. Seu marido não era cristão, né, Fabiola? E eles tiveram um impasse, enfim, ele não quis o evangelho e, enfim, acabou não tendo uma situação de divórcio que foi um peso muito grande, com certeza. Mas como Cristo te ajudou, conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi essa parte e se firmar em Deus e manter o coração em santidade também. O que é uma mulher, de repente, ter que criar sua filha sozinha, entre aspas, sozinha, claro, Jesus. Amém? Queria que ele contasse um pouquinho. Então, eu costumo dizer que para que a gente possa passar pelos processos, a gente precisa ter uma base dentro de nós. E essa base é a palavra revelada, é a palavra rema, né? Eu já tinha feito o rema há uns anos atrás. E eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas pensam que você se expor a ensinos, né? Você se expor a instruções, você vai usar tudo de uma vez, e não é. A palavra, ela tem que estar dentro, para que à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, possa fluir, né? Sabe aquele ditado que as pessoas dizem, né? A boca vai falar do que o coração está cheio, né? E é verdade. E houve um momento na minha vida que, mesmo sendo uma pessoa bem casada, não houve traição. Eu costumo dizer isso porque geralmente as pessoas esperam uma falta de caráter, uma falta de respeito em relação a isso. Os relacionamentos, eles não terminam só por causa de uma traição e etc. Mas a Bíblia diz que o jugo desigual, quando você escuta a palavra jugo desigual, você já imagina um crente com um não crente, mas não é só isso. O jugo desigual é também você ter objetivos diferentes, né? É você priorizar coisas diferentes. E à medida que a palavra ela vai lavando, né, a mente da gente, você vai renovando, você vai compreendendo qual a vontade de Deus para a sua vida. E eu entendia que eu precisava entrar mesmo numa estação de me deixar ser levada para onde Deus queria me conduzir. E quando você anda, né, em família, você anda com outra pessoa, tudo isso tem que acontecer como um acordo. A pessoa precisa, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo também. Ou então vou orar para Deus falar comigo. Mas quando a resposta é, para mim não é dessa forma, fica complicado. Então houve um momento de divergência que já se arrastava aí por 10 anos e que chegou um tempo que eu tive que escolher. Ou aquilo que a gente tinha construído enquanto família mesmo, segurança emocional, né? Eu hoje costumo dizer que uma das maiores prioridades da minha vida, como mulher mesmo, é depender de Deus emocionalmente, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas. Porque eu entendo que a maioria das pessoas hoje, de qualquer nível social, de qualquer religião, sofre porque depende emocionalmente do pastor, de um amigo, verdade, da família, de não sei quem, e não se firma em Deus. Então, quando você coloca os seus olhos, e isso é o primeiro lugar da sua vida, você não vai ter consistência, você não vai ter segurança, porque tudo é passível de mudança, menos aquilo que Deus estabeleceu. Então, nós realmente conversamos, e diante desse impasse, né, ele ou você está comigo nas minhas coisas, no meu modo de pensar, e mesmo ele sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, eu via que aquilo poderia levar a minha filha, a minha família, por um âmbito de estar atrofiada, vamos dizer assim, na fé. Por quê? Você termina se expondo a conexões, a pessoas, a situações que iam, de repente, futuramente, afastar os meus filhos da presença de Deus, ou não caminhar dentro de uma intensidade. Então, assim, eu não fui a mulher que disse, ou você faz isso ou eu vou me separar, mas eu fui a mulher que ouviu,
ou nós estamos juntos nas coisas da forma que eu penso, ou nós vamos nos separar. Então, eu me senti assim, eu estou tendo que escolher entre a vontade perfeita de Deus e aquilo que seria cômodo para mim, que é, o pastor Armando Sena frequentou a minha casa e conhece como nós vivíamos, e eu preferi mais uma vez recomeçar, né? Então hoje, assim, diante de tantos recomeços, eu sou uma pessoa que não tem um problema nenhum de recomeçar. Então recomeços, eles são muito importantes. A maioria das pessoas, elas têm medo de recomeçar. Eu reflito muito sobre isso. Eu acredito que a maioria das pessoas tem medo de um recomeço porque elas acham que elas vivem algo que é maravilhoso, que é bom, que é seguro. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são melhores, maiores que os nossos. Então, se você realmente trouxer essa verdade, isso como verdade, como revelação para o seu coração, principalmente eu falo as mulheres mesmo, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela pensa, meu Deus, se eu perder esse relacionamento, se eu perder esse trabalho, se eu perder essa oportunidade, né, o que é que vai ser de mim? Essa pessoa é tudo para mim. Primeiro, se uma pessoa é tudo para você, já está errado, porque o primeiro lugar tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. E a gente precisa todos os dias, assim, estar nos abrindo mesmo para estar recebendo dessa influência, para colocar as nossas emoções no lugar. Uma coisa é certa, tudo que você já viveu de melhor, de maravilhoso, daquilo que você acha que é insubstituível, Deus tem o melhor para você. Deus é bom. Ele é real, Ele é muito bom. Amém. E o que é, Fabíola, viver pela fé, né? O que é viver pela fé, justamente tendo esse recomeço, como foi que as atitudes, as decisões que você foi tomando junto com as atitudes, enfim, e como tem sido hoje na tua vida? Primeiro, pastor, eu acho importante assim dizer às pessoas que eu não acertei o tempo todo. Muito bom. Né? Porque às vezes você escuta um testemunho, vamos dizer assim, como as pessoas falam, e você imagina, poxa, meu Deus, eu queria ter essa sabedoria, né? Porque a pessoa tomou todas as decisões certas. Número 1, eu não tomei todas as decisões certas. Inclusive, a alegria que eu tenho hoje, a forma que eu falo hoje, que eu tenho vencido e que deu certo, é justamente porque eu errei antes. E eu aprendi a fazer certo. Eu aprendi que agir pela lógica, fazer as coisas pelo meu jeito, a inclinar o meu coração a algo por causa de uma necessidade, muitas vezes me privou de ter realmente experiências, de ver Deus responder as minhas orações e de ver Deus fazer coisas que com a minha intervenção, com a minha interferência, não seria milagre. Né? Eu gosto muito de falar sobre vitimismo, né? A pequenez, né? Muitas vezes a gente fica, por exemplo, você quer barganhar algo e que você acha que as pessoas não vão perceber, mas Deus, ele sonda os corações. Então Deus, ele age na sinceridade do nosso coração. É melhor ser sincero, fala para Ele a sua necessidade. Nós temos o Espírito Santo. Se você não tem, é só você orar agora mesmo, já aceita Jesus aí, o Espírito Santo vem habitar em você e Ele vai te dar as direções. A gente precisa ser muito verdadeiro com Deus. Deus, ele alcança a nossa vida dentro da nossa necessidade e assim, quando você vê algo chegar na sua vida pela perfeita vontade de Deus, é tão gratificante você saber que você não agiu de uma forma errada, você não tentou barganhar, você não deu indireta para ninguém, mas você viu que foi Deus, era só Deus que sabia, é no secreto, e Ele respondeu. Amém, amém, que bênção. Bem, para a gente finalizar aqui, Fabíola, qual o conselho que você dá para as irmãs que estão nos assistindo, os irmãos, de modo geral, que estão nos assistindo, a respeito dessa dependência de Deus, emocional, espiritual, né? E para aqueles que estão passando por situações que eles estão ali pensando que de repente é o fim, mas que não é, né? Isso, é o começo da melhor fase da sua vida. Amém. Na verdade, eu costumo dizer que a sua história, primeiro, ela não vai ser igual à história de ninguém. Então, aquilo que eu estou contando é o que aconteceu comigo, é a forma que Deus tratou comigo, né? Mas, se a gente pegar o exemplo, alguns exemplos bíblicos mesmo, pastor, a gente vai ver que Jesus, ele curou 3 cegos, e cada um deles foi de uma forma. Ele não usou a mesma forma com os 3. Em um ele disse, os teus pecados estão perdoados, outro ele disse, seja curado,
outro ele fez lá a massinha, né? Cuspiu, não sei o quê. Então, assim, a palavra de Deus, ela funciona para todos nós. Mas uma coisa é certa, a gente precisa praticar e seguir os princípios, né? Deus cumpre promessas quando a gente cumpre os princípios. Amém. Sem isso, não vai funcionar. Então, o caminho mais fácil, a porta, né, larga, ela pode até te levar mais rápido a um lugar onde você não vai permanecer. Então, é mais importante você seguir mesmo a vontade de Deus e se alegrar em passar pelos processos, sabendo que você está indo por um caminho seguro em Deus, do que você pular etapas. Eu acho que uma das coisas mais tristes, né, e frustrantes que pode acontecer na vida de alguém é você chegar ao lugar que você queria chegar e não estar preparado para ele. Meu Deus, verdade. Isso daí eu acho que é uma das maiores frustrações da nossa vida. Você vai ser envergonhado, você não vai ter segurança, você chegou num lugar porque algo foi barganhado. Então, quando você tem a convicção de que você está num lugar, seja na sua igreja, seja num departamento, seja na sua vida profissional, porque foi Deus que te colocou, não, Deus me colocou aqui. A sabedoria que eu preciso, o discernimento, as habilidades, Ele vai prover. Mas quando é você na força do seu braço, ou é porque você barganhou algo, é frustração. Então, assim, Deus me deu os maiores presentes da minha vida. Primeiro, depender de Deus é um presente, que tem renúncia todos os dias. E a comunicação, né? Deus me presenteou com a comunicação. Quando eu estava com a banda, as pessoas chegavam para mim e diziam: minha filha, você tem que apresentar um programa, você fala muito bem, venha fazer um teste aqui. E eu viajava muito, não podia fazer isso, e na verdade eu não levava muito isso em conta. E meses depois que eu saí da banda, sem saber meio o que eu ia fazer, eu recebi uma proposta para apresentar um telejornal na cidade que eu morava. Eu apresentei esse telejornal durante 3 anos. E eu fiquei assim, eu apresentar um telejornal, acho que eu sou muito espontânea, muito simpática. Eu não vou conseguir ficar assim, boa noite, sejam bem-vindos. Não, você faz do seu jeito. Deu certo. E Deus terminou me presenteando com a comunicação na minha vida. Então eu fui estudar, Deus foi trazendo as conexões e eu nunca mais parei. Então é a área que eu atuo. Hoje eu sou uma apresentadora de sucesso na minha região. Eu amo o que eu faço. Eu gravo para o Brasil todo, áudio, vídeo, de várias formas. Dessa forma também eu atuo dentro da minha igreja, capacitando pessoas, através dos dons e dos talentos, da música também. É algo que eu venho assim, eu entendi que os dons e as habilidades que Deus nos dá é para servi-lo, né? E aí, poxa, quando você está fazendo isso lá fora, se você estivesse numa grande emissora, você faria com excelência, você teria uma postura, você iria ter o esmero mesmo em se dedicar àquilo. Para Deus é dobrado. Que as pessoas pensam, não, eu estou fazendo para Deus, né? Pode ser de qualquer jeito, não, é com mais dedicação. E eu acho que especialmente quando você tem um coração grato, porque eu acho que uma das maiores deficiências da sociedade em geral é que as pessoas têm uma memória muito curta. Deus te faz um bem, Deus te tira de uma situação. Senhor, nunca mais eu vou me envolver com uma pessoa dessa forma e não sei o quê. E depois que Deus te tira da situação, Deus, se você fizer um milagre, eu conseguir pagar esse boleto e não sei o quê, e você coloca seu coração com tanta humildade. Mas quando Deus responde, você age como se Ele nunca estivesse ali. Então Deus, Ele não é o nosso servo, onde você vai lá, o desespero, pai, só procura quando está no desespero. Cara, Deus é real. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. A gente precisa acordar, falar com Ele. Bom dia, Espírito Santo. As pessoas da minha casa já sabem, eu sou uma doida em casa. E aí, Fabíola, eu estou conversando com o Espírito Santo. Não, me procure agora não, depois. É relacionamento. Então, assim, tem muita gente que diz, eu não sei o que fazer, é porque você está longe. Eu só estou ouvindo bem o pastor Armando, que ele está aqui, pertinho de mim. Eu estou ouvindo. Se ele estiver lá embaixo, no andar de baixo, ele falar, então, Fabíola, eu não vou ouvir. Mas se eu estiver perto dele, eu vou ouvir. Então, o segredo é permanecer perto. Eu, como mulher, né, tem muita gente que me questiona. Eu fiz escola de ministros, eu fiz rema, tudo que diz assim, pronto, Deus me direciona. O tamanho do meu chamado, não é para aparecer. Eu sei que Deus vai me colocar em lugares altos para abençoar a vida de outras pessoas, mas essa não é a minha motivação. Se fosse, eu não tinha saído de onde eu saí.
A minha motivação é torná-lo visto, visível, grande, mostrar que ele é real. Amém. E tirar pessoas que estão agora dentro de um quarto chorando por causa de um relacionamento, porque não sabe como recomeçar, porque acha que precisa disso, precisa daquilo. Dependa de Deus. E Ele vai prover. E eu me lembro que muita gente chega para mim e diz assim, mas como é que explica, né? Uma pessoa, uma mulher bonita, bem-sucedida, feliz, por que você está solteira? Primeiro que eu sou plena. Muito bom. Eu sinceramente, pode ser que um dia eu deseje isso novamente. Não é uma prioridade para mim. Eu entendo que se isso for acontecer, se Deus falou comigo nas outras coisas, Ele vai falar acerca disso também. Mas eu sou muito completa. Eu não sou uma mulher que me sinto sozinha em área nenhuma. Muito pelo contrário. Hoje, pela agenda que eu tenho de fazer tantas coisas, todas listas e todas frutíferas, vamos dizer assim. Hoje eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou encaixar uma pessoa nisso daí? Senhor, tem que ser a pessoa, viu? Porque eu me sinto tão completa, eu sou tão feliz. Então, assim, um dia você vai estar com alguém, né? Eu vou estar com alguém, porque soma. Isso. Não porque eu tenha uma necessidade extrema. E quando você estiver com alguém, deixe sempre muito claro para você mesmo. Deus é o primeiro lugar da minha vida, a minha dependência emocional é nele, é sobre ele, é tudo sobre ele. Ah, Fabíola, mas tudo é Deus. Minha filha, se não for assim, você vai viver inconstante, em altos e baixos, em altos e baixos. E assim, e para você encontrar alguém para a sua vida que aceite isso? Ele tem que amar Deus em primeiro lugar também. Verdade. Então ele vai pensar assim Senão também. é jugo desigual. Senão não vai dar certo, né? Então a motivação é essa, é a gente estar disposto a renunciar todos os dias. E hoje, assim, uma das coisas que eu penso também, sabe, pastor, da mesma forma que Deus me trouxe até aqui, a Petrolina, que eu comecei falando sobre uma história que não começou em Petrolina. Petrolina é uma cidade que Deus falou comigo e disse, vai para lá. Eu não conhecia ninguém aqui, eu não vim apoiada em ninguém, eu vim pela fé. Eu vi Deus levantar pessoas e dizer, minha filha, então, olha, Deus mandou trazer isso aqui para você, era feira. Minha filha, olha, Deus disse que até essa menina começar a trabalhar aí, é para ficar dando uma oferta para ela. Ninguém sabia da minha vida, eu não andava chorando, eu não andava com cara de coitadinha. Eu sempre tive cara de rica, minha gente, mesmo quando eu tava assim, sabe? Cara, e eu sempre tive. Deus é Porque Deus, minha gente, já nos abençoou com tudo aquilo que a gente precisa. A gente só precisa sacar. E aí, para sacar, tu tem que ter a senha. E a senha é dependência. Muito bom, muito bom. Então, eu vi Deus fazer coisas na minha vida que hoje, além de fazer, eu não quero sair nunca dessa dependência. Como eu falei, eu não acertei sempre. Mas eu fui rápida em acertar. Eu fui rápida em me arrepender. Uau. Não importava aquilo que custasse. Ah, não, é porque eu já vivi assim até hoje. Então, assim, como é que vai ser? Vai demorar muito para poder me reestruturar novamente. Olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Se você sabe o que você tem que fazer, faz hoje. Porque Deus pode fazer em você e através de você aquilo que você tentou na força do seu braço por 10 anos. Ele pode fazer em 2, em 1, Uau, em meses. verdade. Porque Ele faz. Ele é Deus. Muito bom. Um bate-pronto aqui, rapidamente. Tá bom? Um sonho. Uma frase ou uma palavra. Coisa Deus. curta. Um sonho, uma frase. Eu só quero continuar agradando a Deus. Muito bom. Comida. Caseira, legumes, verduras, sou o homem, minha gente. Eu como tudo, mas eu como tudo pouco. Família. Rapaz, família. Quando eu escuto esse nome hoje, né, família, você sabe que eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. E isso não é algo que família, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Não. Cristo me deu uma família tão grande, tão grande, tão grande. Ele preenche a nossa vida de uma forma tão sobrenatural, que a minha família sempre foi tão pequena e eu fui perdendo todo mundo. E Deus foi me mostrando que esse negócio de família de Cristo é tudo verdade. É mesmo. Com todo o seu contexto. Tem um assim, tem outro assado, mas é tudo família de Cristo. Família. A gente nunca está sozinho. Tem profissionais de todas as áreas, tem conselho de todas as áreas, tem os mais complicados. É tudo família, a gente vai crescendo, se afiando junto. Igreja.
Meu Deus, igreja é a família, igreja é um lugar onde eu sou aperfeiçoada todos os dias. Eu sou extremamente grata. Eu sou grata por essa visão, sou grata aos meus líderes, aos meus mentores, às pessoas que Deus capacitou para extrair de nós o nosso melhor. Eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou se eu não estivesse no caminho certo para encontrar as pessoas certas e as conexões certas que iriam extrair o melhor de mim, sabe? Eu atribuo mesmo, de verdade, a forma que eu vivo, a paz que eu tenho, o avanço que eu alcanço todos os dias, a honra, porque nós temos assim um entendimento mesmo como verdade de que quando você honra a sua liderança, aquilo que está sobre ele desce sobre você. Amém. Então eu tenho líderes maravilhosos, líderes que são inspiração para mim mesmo, líderes que são guiados pelo Espírito de Deus, porque eles não precisaram, eu acho que eles nem sabem de tudo isso que eu contei aqui, mas eles foram altamente assim guiados, são pessoas que pagam preço. O seu pastor, ele paga um preço para se abastecer, para poder derramar sobre a igreja, e eu te aconselho que mesmo que você não entenda muitas vezes as direções e as decisões que ele toma, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, nunca fale contra uma liderança, né? Se submeta mesmo, ainda que você não entenda, porque com liderança, quem trata é Deus. A gente liderado, a gente não deve estar falando de liderança um para o outro. Você não tem poder, você não tem autoridade para mudar algo que foi Deus que estabeleceu. Ore pelos seus líderes, se submeta aos seus líderes, torne a carga deles mais leve a cada dia. É isso que a gente aprende, é isso que a gente faz aqui. E eu honro demais a minha liderança, pastor Edilson de Lira, Mísia, pastor Diego, Vilani, Sócrates, tem um monte. E aqui eu acho muito importante, pastor, fazer esse parêntese, porque às vezes as pessoas estão numa determinada igreja em que tem o pastor, presidente, que elas veem dessa forma mesmo, e elas terminam menosprezando os outros. Pastor, e aí você deixa de receber. Pessoas escolhem culto para congregar. Não, se o pastor está ali, eu vou. Não é o pastor que vai pregar. Se o pastor não está... Viu, turma? Né? Todos os pastores são ungidos com unções diferentes para abençoar o corpo de Cristo. Isso, então assim, se você age dessa forma, você se priva, você deixa, na verdade, de receber. Os pastores, eles não são iguais, e tudo isso é com propósito, porque nós também não somos iguais. Os nossos dons, os nossos talentos, nós somos o corpo de Cristo. Por quê? O corpo. Um é o olho, outro é o braço, outro é a boca, outro, então eu vou atuar no louvor, ministrando, outro, meu amigo que está aqui com a gente quer agradecer, aproveitar logo, agradecer o meu amigo que está aqui na câmera, ele aí da equipe Freitas, né, o JP, e eu quero agradecer porque quando nós unimos os nossos... da câmera, da edição, é o cara que tá tendo paciência, dele, senão tu vai ficar feio. Tendo paciência para fazer isso aqui com a gente, nos abençoando, sendo abençoado também, sair de casa para fazer isso. Meu Deus, que bênção. Então, assim, quando você pega junto, realmente, mas eu não sei, eu queria estar na igreja tal, porque a igreja tal, ela já tá assim, já tá assado. Olha, é tão bom você ser participante de algo que está começando. Uau. Você fazer parte dessa história, eu vi começar. Porque assim, você não sabe onde esse lugar que você está hoje pode chegar. Você não sabe quem é essa pessoa que está sentada do seu lado hoje. Eu não imaginava, nem o pastor Armando, que depois de não sei quantos anos, né, a gente hoje em dia tem essa aproximação maior por causa das redes sociais, então ele podia ver uma coisa ou outra que eu estava fazendo, eu ver o que ele estava fazendo, mas você saber que você transmitiu conhecimento para aquela pessoa, você foi realmente um agente de transformação na vida daquela pessoa, é edificante demais. Então, ao invés de você estar num lugar sem pegar junto com a visão, porque é muito pequeno, porque não sei o quê, olha, a igreja somos nós. Se a igreja é pequena, é porque você é pequeno. Verdade. Né? Se a igreja, não sei, eu acho que essa igreja não é muito do amor, então você não é muito do amor. A gente aprende isso aqui. Então, seja a mudança que você quer ver nas outras pessoas, né? Mas eu imagino assim que eu vou estar num outro lugar. Tá, mas dá o melhor de você onde você está hoje, porque onde você tiver que chegar, Deus vai te levar. Amém. Eu não escolhi estar aqui, né? E glória a Deus por isso, porque todas as vezes que eu escolhi, eu sempre escolhi aquilo que a minha visão estava alcançando, era o mais fácil para mim. Mas isso não me fez andar no sobrenatural.
O que me fez andar no sobrenatural foi quando eu disse, Senhor, eu vou para onde o Senhor mandar, ainda que eu não entenda. Porque se o Senhor mandar, eu sei que o Senhor vai prover tudo que eu preciso. Então, Ele vai prover a família, Ele vai prover a porta aberta, a condição que você precisa para aprender uma nova profissão, ou se aperfeiçoar naquilo que você já sabe, ou te apresentar outros dons. Minha filha, Ele é Deus. Amém. Ele faz. Então, seja fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão hoje. O que é que você tem hoje? Estou orando por um emprego, Fabíola, eu não tenho nenhuma porta de trabalho, não me sinto segura, tenho uma filha para sustentar. O que é que você tem hoje? O que você sabe fazer hoje? Deus precisa multiplicar algo. O algo está na sua mão. Não sei, só sei fazer bolo. Ele vai multiplicar. Isso. Até outra porta abrir. Não sei, eu sou simpática, mas assim, vai ser recepcionista. Faz alguma coisa com o que você tem. Porque Uau, muito bom. Deus só vai multiplicar aquilo que você entregar para Ele. É o isso que é mesmo. que você está entregando para Ele? É isso que Ele vai É multiplicar. a viúva, né? O que é que ela tinha? É. Ela na visão dela, aquela viúva ia fazer um pão, Um azeite Um com azeite, farinha, vou morrer e pronto. e vai comer com o filho e vai morrer. Só que ela não tinha a visão que Deus tinha dado ao profeta. E o profeta disse para ela, ó, o que é que você tem? Deus nunca vai pedir o que você não tem, vai dizer o que você tem, porque eu quero realmente multiplicar. E ela se tornou uma empresária por um tempo, né? Multiplicando. E Fabíola, não só ela recebeu, né? Não, muita gente foi Transbordou pra abençoado. todo mundo. Isso fala sobre muitas coisas. Exato. Ela ouviu a direção de quem? De um profeta. Quem é o profeta? Quem você está ouvindo? Ou quem Isso. você está deixando de Amém. ouvir por não dar crédito, né? por achar que é Então, só um simples lugar, a igreja, um lugar de entretenimento, ou um clube social, ou algo que você vai no domingo, falta 3, ou vai, escolhe o dia para ir. Não, hoje eu não tô afim, não vai. Perde, né? honra. Você precisa honrar a presença, né? Não é quem está ministrando, é o que vai ser lançado. Olha, a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer. Então, quando você desmerece a palavra que está sendo transmitida por alguém, você não está desmerecendo a pessoa, você está desmerecendo a presença. Então, quando você honra a presença, Deus alcança a sua vida. Muito bom, Fabíola. É honrar a presença. Fabíola, um lugar. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença, a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, através de mim, Senhor Jesus. Eita, gente, nós A tivemos presença, aqui... um lugar é a presença. Tivemos aqui o prazer e a honra num bate-papo aqui, bem legal, bem espontâneo, né? Com Fabíola Paiva, serva de Jesus, filha de Deus, minha amiga. Amém. Aqui, conheci Fabíola em Araripina, na igreja do pastor Jorge, e já faz algum tempo, né? E de lá pra cá a gente tá mantendo essa amizade, essa conexão no Verdade. espírito, né? E ó, gente de Chapecó, Fabíola vai em Chapecó, viu? Amém? Ela vai em Chapecó, vai nos abençoar. Eu sei que Deus vai promover esse tempo. Amém. Deus Amém? vai Espero que preparar você tenha sim. sido muito abençoado nesse nosso primeiro podcast que a gente está fazendo. Ela está inaugurando o nosso podcast Verbo Chapecó, um lugar de amor, alegria e paz. Seja ricamente abençoado na palavra da fé, com a palavra da verdade. Fabíola. Ô, pastor, eu que agradeço mesmo, carinho. O Verbo Chapecó tem aí meu Obrigado. carinho. A gente vai ter, com certeza, Deus vai preparar esse tempo. E Amém. o segredo é esse, continua honrando. O pastor falou aí no pastor Jorge, Vanessa de Araripina. Nós Top. mantemos contatos e eu acredito que você, para crescer bem, você precisa ter raízes. E Araripina é minha raiz, a gente sempre tem contato. E aí é um pastor que eu continuo recebendo. Então, assim, não desonra as pessoas. Continua honrando. Né? Porque quando você honra, você é que é abençoado. Obrigada, pastor. Um abraço, gente. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém.